Boa tarde. Para este vídeo, iniciaremos o assunto princípios orçamentários, dentro da matéria Orçamento Público, Administração Financeira e Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal. Professor Paludo. Princípios orçamentários. Maria Silvia de Pietro, ao tratar dos princípios administrativos, ensina que princípios de uma ciência são as proposições básicas, fundamentais, típicas, que condicionam todas as estruturas subsequentes. Os princípios orçamentários são regras válidas para todo o processo orçamentário: elaboração, execução, controle e avaliação. O ciclo orçamentário. Aplicam-se os princípios tanto à Lei Orçamentária Anual, LOA, como aos créditos adicionais, e visam a assegurar-lhe racionalidade, eficiência e transparência, mas não têm caráter absoluto, visto que apresentam exceção ou exceções. Princípios que são relativizados, porque apresentam exceções. Primeiro princípio da legalidade. Ora, mas o princípio da legalidade pode ser relativizado? Será que há exceção ao princípio da legalidade? Vamos lá. O princípio da legalidade exige que o gestor público observe os preceitos e normas legais aplicáveis à arrecadação de receitas e à realização de despesas. Há leis normatizando o modo como se deve arrecadar tributos e o modo como se deve empreender a despesa pública, o gasto público. É tudo normatizado. Por este princípio da legalidade, o orçamento anual, ao final de sua elaboração, deve ser aprovado pelo Poder Legislativo respectivo, tornando-se uma lei. Também devem ser objeto de lei as diretrizes orçamentárias, Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Plano Plurianual, bem como os créditos adicionais, créditos suplementares, créditos especiais, créditos extraordinários. Leis financeiras, Lei Orçamentária Anual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei essencialmente macroeconômica, porque trata de meta para juros, inflação, salário mínimo, dentre outros índices que afetam políticas públicas, política creditícia, por exemplo. Então, uma lei essencialmente macroeconômica, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Financeira Plano Plurianual, que é o planejamento de médio e longo prazo do ente federado. O orçamento anual materializa-se numa lei, a Lei Orçamentária Anual, a LOA, e nenhuma despesa poderá ser realizada se não for autorizada pela Lei Orçamentária Anual, LOA,
ou mediante créditos adicionais. Portanto, o gestor público somente poderá realizar as despesas autorizadas pela lei. A lei normatizando o modo como se deve fazer o gasto público, a despesa pública. O princípio da legalidade tem a função de limitar o poder estatal e garantir a indisponibilidade do interesse público, já que não se pode falar em vontade pessoal no trato da coisa pública. Isso significa que a ação estatal deve ser exercida nos contornos da autorização parlamentar, consubstanciada no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na Lei Orçamentária Anual ou em qualquer outra modalidade que exige a autorização legislativa relativa à matéria orçamentária. Há autores e professores que colocam a edição de medida provisória para a abertura de créditos extraordinários como uma exceção ao princípio da legalidade. Lá no início, a pergunta: será que o princípio da legalidade é relativizado ou pode ser relativizado? Há autores e professores que colocam a edição de medida provisória para a abertura de créditos extraordinários como uma exceção ao princípio da legalidade. Não concordamos com esse entendimento, visto que as medidas provisórias são atos normativos primários com força de lei. Provém da Constituição Federal do Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil. Medidas provisórias são atos normativos primários com força de lei. No entanto, as despesas extraorçamentárias são uma exceção. Relativizam o princípio da legalidade, pois independem de autorização de lei para o seu pagamento. Por exemplo, devolução em pagamento de calções, garantias contratuais de contratos administrativos, são os processos licitatórios, né? Calções e garantias outras. Então, despesas extraorçamentárias são uma exceção, pois independem de autorização de lei para o seu pagamento. Devolução a quem de direito. Esse foi o princípio da legalidade, princípio orçamentário. No próximo vídeo, acessaremos a leitura sobre o princípio da anualidade ou periodicidade. Orçamento público, administração financeira e orçamentária e lei de responsabilidade fiscal. Professor, autor Augustinho Paludo. Livrão, coisa boa. É isso. Deus é bom. Amém.